Olá, boa noite. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez para uma edição do nosso estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui de Goiânia. Esse é um mês muito importante para nós. É o mês em que a Igreja de Vila Nova comemora 54 anos de organização eclesiástica. Lá em 30 de outubro de 1966, eu nem era nascido ainda, faltava um ano e 2 meses para eu nascer, era organizada a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova é a quarta igreja presbiteriana da cidade de Goiânia. A primeira igreja foi fundada em 1935. Logo depois, ela fundou a segunda e, juntamente com a segunda, a Igreja de Campinas. E então, em 1946, exatamente no dia 11 de junho, foi fundado o trabalho da Igreja de Vila Nova. O trabalho cresceu, se desenvolveu e em 30 de outubro de 1966 foi organizada Igreja Independente, autônoma, elegendo o seu primeiro conselho e a sua primeira junta diaconal. Por isso, esse é um mês de muita alegria para nós presbiterianos aqui da Igreja de Vila Nova. Nós estamos estudando às quartas-feiras métodos de estudo bíblico e hoje estamos finalizando mais essa série com o 11º estudo, o estudo de número 11, que eu quero falar sobre o método biográfico. Eu sou o reverendo Hélio, pastor da igreja, e você é muito bem-vindo ao canal. Se você gostar do que assistir, dá um like aí para que a nossa postagem ganhe volume na internet. E se você quiser receber as notificações das próximas publicações, sempre publicamos às quartas-feiras e aos domingos, e também um ou outro estudo no sábado ou na sexta-feira, dependendo da programação da nossa igreja. Ativando as notificações, você fica por dentro de tudo o que acontece no nosso canal. Então, como eu disse, vamos falar um pouco sobre métodos de estudo bíblico e hoje nós encerramos a série toda falando sobre o método biográfico. O que consiste o método biográfico de estudo das Escrituras? Consiste na pesquisa sobre a história e o caráter de personagens bíblicos ou personagens bíblicas, dependendo de como você entende a forma gramatical da palavra personagem. Existem personagens que dispõem de muito material nas escrituras, enquanto outros apenas de breves relatos, como por exemplo, eu coloquei aí Raabe, que você vê quase toda a história dela nos primeiros capítulos de Josué. No entanto, você tem Jonatas, que ocupa vários capítulos do livro de 1 Samuel, Mical, que ocupa alguns parágrafos entremeados com a história de Davi e Jonatas. Você tem Eliseu, que ocupa vários capítulos do livro de 2 Reis, e você tem Davi, que ocupa quase que 2 livros inteiros da palavra de Deus. Tem a história de Jesus nos evangelhos, são 4 evangelhos. Assim você pode estudar um personagem bíblico ou uma personagem bíblica com vários estudos ou com uma pesquisa única, pequena, que pode te dar as informações. Algumas personagens bíblicas ocupam apenas um ou outro capítulo ou alguns poucos versículos da Escritura. A fim de realizarmos um estudo biográfico básico, podemos seguir os seguintes passos e eu gostaria de compartilhá-los com vocês. Primeiro, escolha a personagem que você vai estudar. Você pode escolher Raabe, coloquei aqui uma gravura que eu tirei da internet. Você pode escolher Jonatas, aqui essa gravura naquele episódio em que ele instrui o seu servo a tirar uma flecha para que Davi receba um sinal. Você pode estudar Mical, aqui eu encontrei essa gravura representando Mical, ou você pode estudar Eliseu, e aqui tem uma gravura do episódio de Eliseu e a Sunamita. Escolha o personagem que você vai estudar, pode ser a vida inteira desse personagem, pode ser apenas parte dessa vida. Você pode estudar Moisés, por exemplo. Moisés, a vida dele é subdividida em 3 períodos de 40 anos.
40 anos no palácio como príncipe do Egito, 40 anos como pastor de ovelhas no deserto e depois mais 40 anos pastoreando Israel e realizando o êxodo. Você pode dar apenas a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte ou as três partes, dependendo do seu objetivo como estudante das Escrituras. Ao escolher o personagem ou a personagem que você vai estudar, use uma chave bíblica para rastrear as passagens bíblicas a seu respeito. Eu coloquei aqui 4 exemplos para que você tenha uma ideia. Se você vai pesquisar Raabe, aqui tem todas as passagens bíblicas que tratam de Raabe. Citações com respeito a ela em Tiago 2:25, Mateus 1:5, Hebreus 11:31, mas a principal passagem que trata de Raabe é Josué 2 e Josué 6. É importante você encontrar o máximo possível de passagens bíblicas que tratam da personagem, porque de repente ela pode ter um valor maior do que aquilo que você imagina. Raabe é um desses exemplos. Raabe é mencionada apenas 2 vezes, e em alguns parágrafos até grandes em Josué, mas depois ela desaparece e só aparece novamente na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, e depois mencionando o fato de que ela teve fé e por isso foi preservada com a sua família, no grande capítulo de Hebreus 11 sobre a fé, e depois Tiago menciona também a sua fé em 2:25. Raabe é uma personagem importante porque ela entrou na genealogia de Jesus. Depois que ela foi salva da destruição de Jericó, ela se casou com um membro da tribo de Judá e passou a ser uma das ancestrais do Senhor Jesus Cristo, ao lado de Ruth, que também era uma moabita não israelita. Raabe era uma cananita que vivia em Jericó. Você tem Jonatas, e eu vou gastar bastante tempo com Jonatas aqui, porque eu escrevi um livro sobre ele. E aqui nós temos todas as passagens, especialmente capítulos bíblicos, que tratam sobre a vida de Jonatas no Antigo Testamento. Mical, aqui tem todas as passagens bíblicas que mencionam Mical e a sua história difícil, complicada, trágica no Antigo Testamento. E Eliseu, que os irmãos têm acompanhado algumas exposições que eu tenho feito na igreja aos domingos à noite sobre Eliseu, na perspectiva de procurar em Eliseu o que significa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Basta você acessar o nosso canal IP de Vila Nova e procurar as exposições bíblicas sobre Eliseu, e você então poderá perceber essa pesquisa que estamos fazendo, está em andamento sobre a vida de Eliseu. Então, o primeiro passo, escolha a personagem que você quer estudar e procure numa chave bíblica o maior número que você puder encontrar das passagens bíblicas que trata dessa personagem. Em seguida, em segundo lugar, aplique os passos do estudo indutivo a esse personagem. Aquela questão que nós ensinamos aqui, e você pode acessar o estudo mais para trás, sobre observação, interpretação, correlação e aplicação. O que a Bíblia fala dessa personagem? Quais são as características dos textos, dos parágrafos onde esse personagem aparece? Qual é a sua função dentro da história da revelação das Escrituras? Então, quem é a personagem? Vamos usar aqui o exemplo de Jonatas. Quem é Jonatas? Ora, Jonatas é o filho mais velho de Saul e, por conseguinte, herdeiro do trono de Israel naquele período inicial da monarquia israelita. 1 Samuel, capítulo 14, nos diz que ele não deveria ser muito velho, poderia ser bem um jovem com pouco mais de 20 anos de idade, porque em Israel só poderia ir para a guerra quem tivesse de 20 anos para cima. Isso está escrito em Números, capítulo 1, versículo 3. O censo era feito baseado naqueles que tinham de 20 anos para cima e que podiam ir para o campo de batalha caso houvesse
necessidade. Então Jonatas já tinha mais de 20 anos em 1 Samuel 14, o que quer dizer que Saul já era casado e tinha os filhos quando ele foi escolhido para ser rei de Israel. Jonatas já era mais que um adolescente, possivelmente já entrando na juventude, na mocidade, ou um pouco mais adiante, quando Saul foi escolhido para rei. E na narrativa bíblica de 1 Samuel, quando Jonatas aparece, você percebe que ele nos dá algumas notícias a respeito de seu pai antes dele ser rei, e 1 Samuel 14 e 15 é revelador no que diz respeito a quem era Saul antes de ser rei, como pai de família, pai de Jonatas, que era o seu herdeiro legítimo. É ele quem inicia as ações de guerra contra os filisteus no reinado de Saul. Isso está narrado em 1 Samuel 14. Ele 1 Samuel 14 narra, segundo uma interpretação das Escrituras, os acontecimentos do segundo ano do reinado de Saul, e ele reinou 40 anos. Então, quando Jonatas morre ao lado de seu pai no campo de batalha, possivelmente ele já era um senhor com quase 60 anos de idade. Isso não pode passar despercebido para nós, porque se ele tinha 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, no segundo ano do reinado de seu pai reinou 40, então dá para você ter uma ideia da idade de Jonatas quando ele faleceu. Já era homem feito, casado, com filhos, e um homem bem amadurecido. Ele apresenta traços de coragem e sensatez, ausentes em seu pai, conforme está escrito em 1 Samuel 14, 29, porque é Jonatas, por duas vezes, quem toma a iniciativa de começar a livrar Israel do domínio e da opressão dos filisteus. Ele era dotado de um espírito conciliador, você nota isso em 1 Samuel 19, no versículo 3, quando ele diz para Davi que falará a seu respeito com seu pai. Ele procura reconciliar Saul, seu pai, com Davi, seu melhor amigo. A sua característica mais marcante em todos os textos que nós lemos a respeito de Jonatas é exatamente a sua amizade. E você e eu conhecemos Jonatas pela primeira vez quando tomamos conhecimento exatamente da sua amizade, a sua amizade despojada e abnegada para com Davi, que se tornou o maior inimigo de Saul, pai de Jonatas, mas que se tornou o melhor amigo de Jonatas, e isso foi algo que ele teve que administrar a vida toda perante o seu pai Saul. 1 Samuel 18, 1 Samuel 20, 1 Samuel 23 mostram para nós, são três textos, três parágrafos diferentes, em três momentos diferentes da vida de Davi e Jonatas, em que a amizade dos dois é feita e depois confirmada e reconfirmada na presença de Deus como uma aliança. Primeiro, Samuel 18 diz que a amizade deles era uma amizade de alma. Depois diz que é uma amizade feita perante Deus. E por fim, é uma amizade que deve durar para até mesmo depois da morte de um deles, conforme está narrado em 1 Samuel 23, a partir do versículo 15. Como que eram as relações mais importantes dessa personagem dentro da Escritura? Ora, usando de novo o exemplo de Jonatas, ele era filho de Saul e era amigo de Davi. Ele honra seu pai, procura honrar o seu pai em todo momento e goza da sua intimidade. Ele diz para Davi, em 1 Samuel 19, que seu pai não tomava nenhuma decisão sem primeiro conversar com ele. Então isso mostra o grau de intimidade que havia entre Saul e Jonatas, seu filho primogênito. E eles eram tão apegados e tão unidos que quando Saul morre no campo de batalha, Jonatas está lá junto com seu pai e morre no mesmo dia, no mesmo campo de batalha. Saul presencia a morte de seu filho primeiro e depois ele se entrega à morte. 1 Samuel capítulo 31. Qual que é a mensagem bíblica fundamental a respeito dessa personagem?
No caso de Jonatas, a mensagem bíblica fundamental a seu respeito é exatamente a sua relação de amizade com Davi. Jonatas ocupa um papel importante nos anos formativos de Davi, em que ele é perseguido, e a sua amizade ela é confortadora para com Davi. Quando Saul persegue a Davi, 1 Samuel capítulo 23, é dito que Jonatas se levanta e vai até onde Davi está para fortalecer a sua confiança em Deus. A partir de 1 Samuel 18, versículo 1, sua alma se ligou à alma de Davi pela amizade. Ele reconheceu a unção de Davi como futuro rei de Israel e prometeu apoiá-lo. 1 Samuel capítulo 23, verso 17, você será rei de Israel e eu serei contigo o segundo. Ele assume deliberadamente o papel de coadjuvante para ajudar Davi a fazer o melhor reinado, entendendo que esta era a vocação de Deus para Davi, mas que também esta era a vocação de Deus para si mesmo, coisa que Saul, seu pai, não entendeu de jeito nenhum e sofreu as consequências disso na presença de Deus, o nosso Pai. Depois da morte de Jonatas, Davi adota o seu filho Mefibosete para cuidar, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Mefibosete recebe todos os bens de Saul e de Jonatas e passa a ser um frequentador assíduo da casa de Davi, o novo rei de Israel. Então, tendo feito essa pesquisa, faça um esboço da vida da personagem. E aqui o exemplo de Jonatas, mais uma vez, porque eu escrevi um livro sobre ele e gostaria então de compartilhar isso com os irmãos. Jonatas, como eu disse, era dotado de um espírito conciliador, e aí eu fiz esse esboço, é claro que aí na tela não dá para você ler quase nada, mas aqui tem todos os textos bíblicos que falam de Jonatas em 1 Samuel. Aqui tem as principais frases destes parágrafos, especialmente falas de Jonatas, quando estudamos textos narrativos. Os diálogos são importantíssimos para nós identificarmos qual é o tema da passagem. E as falas de Jonatas, quando ele fala, quando ele responde, quando ele retruca, mostra para nós sobre o que o texto está tratando. E aqui do lado eu coloquei alguns temas relacionados a essa passagem. Eu postei no grupo da igreja esse PowerPoint de modo que no seu computador, que tem uma tela maior, você pode abrir inteira, você poderá conferir. Se você está nos assistindo e quiser ter acesso a isso, basta entrar em contato aí, deixando uma mensagem no chat com o seu WhatsApp e a gente envia para você sem nenhum custo, graciosamente da nossa parte. Então faça um esboço da vida da personagem, um esboço analítico, um esboço que mostra quais são as suas principais características, os principais acontecimentos, os principais ensinamentos da Escritura a respeito dessa personagem. Andando um pouco mais, anote virtudes e fraquezas. Quais são as virtudes dessa personagem? Quais são as suas fraquezas? Usando o exemplo de Jonatas, você observa em Jonatas, pela leitura dos textos bíblicos, eu te convido a fazer essa leitura, os textos estão colocados aí, ele demonstra coragem e sensatez, você vê isso capítulo 14 de 1 Samuel. Ele tem capacidade para liderança. Ele é um amigo confiável. Ele procura honrar o seu pai, não o desonrando por causa de suas ideias equivocadas para com Davi. Inclusive, ele defende Davi, mas sem procurar desonrar o seu pai. Ele demonstra fé e confiança em Deus, fé e confiança amadurecidas. É muito interessante você ler o relato bíblico sobre Jonatas e ver que quase todas as vezes que há um diálogo, na fala de Jonatas, Deus é colocado na conversa.
Ele diz para o seu escudeiro em 1 Samuel 14, porque Deus pode salvar com muitos e com poucos. É ele quem coloca Deus como a razão por que ele está indo atacar os filisteus. Ele fala com Davi dizendo: olha, o Senhor está entre mim e ti. E ele fala sobre isso no que diz respeito ao futuro, inclusive. Por 3 ou 4 vezes você vê Jonatas mencionando Deus e a sua relação pessoal com Deus, de confiança. Jonatas é um homem de fé, é um rapaz amadurecido que confia em Deus e por isso vai para o campo de batalha, e é um homem maduro, pai de família, que procura sempre resolver toda e qualquer situação com Deus. Isso fica muito evidente em 1 Samuel 19, quando você vê Jonatas intercedendo a favor de Davi com seu pai Saul. E ele traz Deus para a conversa. Ele diz: meu pai, não cometa esse pecado contra Deus, porque o Senhor sabe que Davi arriscou a própria vida e Deus livrou a Israel por seu intermédio. Ele sempre lembra de Deus. E é exatamente por chamar seu pai a razão no que diz respeito a não pecar contra Deus, matando Davi, é que ele consegue um período de paz para Davi naquela conturbada relação que ele tem com Saul, que procura matá-lo. Anote as virtudes e as fraquezas. Que fraqueza a gente pode identificar em Jonatas? Será que ele era ingênuo e crédulo quanto à capacidade do seu pai de reconhecer o erro e por isso não matar Davi? Ele diz para Davi: olha, meu pai não vai fazer isso. E depois ele se decepciona com o seu pai. Será que ele era ingênuo? Será que ele era crédulo? É uma pergunta que você deve responder para si mesmo na sua pesquisa quando você estiver estudando mais detalhadamente sobre Jonatas, o amigo de Davi. A seguir, procure identificar o verso-chave. Qual é a expressão-chave que fará Jonatas lembrado na Bíblia toda, na história bíblica e por nós? Esse no caso de Jonatas, mas você faz a mesma pergunta se você estiver estudando Moisés, se você estiver estudando Maria, a mãe de Jesus, se você estiver estudando Evódia e Síntica, só tem 2 versículos sobre elas na Escritura, se você estiver estudando qualquer outro personagem bíblico para você conhecer. Eu estudei há algum tempo atrás, quando escrevi um livro para as reuniões de oração das mulheres da primeira igreja aqui de Goiânia, a Tamar. Tamar é uma das mulheres mais complicadas de você entender na Escritura. Porque tem pouca informação sobre ela, é só 2 ou 3 capítulos que tratam da vida dela, e ainda assim tangenciando a história de Judá, e para contrastar com a atitude de José, seu cunhado, concunhado, alguma coisa parecida com isso. Ou menos do que isso, porque ela era casada com os filhos de Judá, e Judá é que era irmão de José. Mas a história de Tamar mostra como que aquela mulher foi usada, foi enganada, foi ludibriada por Judá, que fez tudo errado com ela, tentando enganá-la e manipulando os seus sentimentos e a sua condição feminina. Então ela arquiteta um plano macabro, ela apronta para com Judá e ela coloca Judá na sua mão mediante a dissimulação e um plano completamente feito para vingança, algo que a Bíblia não recomenda para pessoas que têm fé no coração. E aí, quando termina a história de Tamar e o plano dela dá certo, e ela também entra na linhagem de Jesus Cristo, porque ela vai ser mãe de gêmeos, e vai ser mãe de gêmeos de Judá, que é da onde sairá o guia da história de Jesus. E você fica perguntando o que a história de Tamar ensina para nós sobre a graça ou sobre Jesus Cristo. E parece que nada. No entanto, a história de Tamar mostra para nós
que, apesar de todos os nossos pecados, das nossas decisões erradas, dos nossos planejamentos dissimuladores, que não confiam em Deus, mas confiam unicamente no nosso querer, no desejo da vingança, Tamar é o maior exemplo dessa novela da Rede Globo aí, A Força do Querer. No entanto, Deus usou tudo que ela fez de errado para produzir algo bom no final. O nascimento de duas crianças que para Deus não são bastardos, mas entram na linhagem do Salvador, Jesus Cristo, apesar de todos os pecados que a história de Judá e Tamar mostraram para nós. Os nossos pecados, mesmo os nossos pecados pessoais, não alteram um único centímetro do plano eterno e redentor de Deus. Pelo contrário, mesmo nós não sabendo, mesmo nós não querendo e muitas vezes nós agindo contra, Deus usa tudo para a glória do seu nome e para a realização do seu plano e da sua vontade. Então, qual que é a palavra-chave na história de Jonatas? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, quando diz que a sua alma se ligou à alma de Davi e ele foi o melhor amigo de Davi, não tem nada a ver com homossexualismo, tem a ver com amizade verdadeira, justa, honrosa, dedicada, leal, coisa que é muito falta muito hoje em dia. Amigo, conforme diz uma música cristã, é melhor, tem amigo que é mais chegado que irmão. Tem amigo que te ajuda muito mais que os seus próprios irmãos. Isso não quer dizer que estamos desmerecendo a família, mas que Deus, na sua graça, pode nos dar de presente amigos que nos honrarão, nos amarão, cuidarão de nós melhor do que a nossa própria família. 3 vezes é mencionado que Jonatas e Davi fazem aliança, 1 Samuel 18, 1 Samuel 20, 1 Samuel 23, e diz que a sua aliança é feita perante Deus, como deve ser todas as amizades de cristãos entre nós, povo de Deus. Andando um pouco mais, escreva o pensamento-chave a respeito dessa personagem numa única frase. Como que eu resumiria Jonatas para vocês? Eu resumiria assim: Jonatas tinha todas as condições para ser um bom rei para Israel depois de Saul, seu pai. Mas entendeu a vocação de Deus para si e para Davi, e pela fé acatou confiantemente a vontade de Deus para a sua vida. Eu creio que essa frase resume a história de Jonatas para nós e mostra o valor de uma comunhão verdadeira, de uma amizade verdadeira na presença do nosso Deus. Olha só, 1 Samuel capítulo 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar, Davi tinha acabado de vencer a batalha contra Golias, ele acabara de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. É interessante você observar esses presentes que Jonatas dá para Davi, porque a Bíblia diz que naquela época os filisteus não permitiam que Israel tivesse qualquer instrumento cortante. E se alguém precisasse amolar o seu arado, tinha que ir numa das cidades dos filisteus e pagar para que o seu arado fosse amolado. Só Saul e só Jonatas tinham arco e flecha e espada. Então, quando as pessoas viram Davi carregando o arco e flecha de Jonatas e a sua espada, eles sabiam exatamente de quem Davi tinha ganhado aqueles presentes. Davi foi honrado pela amizade de Jonatas, que cuidou de defendê-lo e amá-lo. E não há nenhuma conotação homossexual nessa amizade, conforme você lê nas Escrituras. Andando um pouco mais
no nosso método biográfico de estudo das Escrituras, retire as aplicações bíblicas. Olhando de novo o exemplo de Jonatas, ele procurou honrar tanto a seu pai como a sua amizade com Davi. Jonatas é muito interessante para mim, porque ele tem um equilíbrio, uma sensatez tão lúcida, que ele consegue, ele procura, segundo a gente percebe na leitura das Escrituras, agir a favor de Davi, 1 Samuel 19, sem desonrar o seu pai. Ele sabe das dificuldades. Quando ele conversa com Davi em 1 Samuel 19, o seu pai já havia lhe dito que quer matá-lo. No entanto, ele não desonra o pai e também não desonra a sua amizade com Davi. Então, Jonatas é um exemplo bíblico muito claro e muito forte de como nós devemos construir as nossas amizades. A sua amizade com Davi foi construída perante Deus e em aliança com o seu amigo na presença de Deus. Não era uma amizade para fazer coisa errada, era uma amizade para servir a Deus, e ele procura fazê-lo sem ser um filho desonroso, desonesto para com seu pai, que não era tão sensato e tão equilibrado como ele demonstra. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar em suas decisões pessoais, e eu separei aqui 3 momentos em que ele faz isso. Ele diz para o seu escudeiro em 1 Samuel 14:6, Deus pode salvar com muitos ou com poucos. Ou seja, nessa batalha que eu estou indo lutar contra os filisteus, eu vou confiando na graça, na proteção, na providência de Deus, porque ele pode livrar usando só nós dois, ou ele pode livrar usando o exército inteiro, e ele fez grande livramento naquele dia e viu Deus fazer portentos e milagres, pois a Bíblia diz que Deus trouxe o terror de Deus sobre os filisteus ali na ponta da espada de Jonatas e seu escudeiro. 1 Samuel 19:5, ele fala para Saul, Deus efetuou grande livramento por intermédio de Davi. Deus efetuou o grande livramento. Ele está consciente de que todas as vitórias dele e de Davi eram obra de Deus a favor de Israel. Olha só que coisa maravilhosa. E terceiro, 1 Samuel 23:17, o texto diz que ele e Davi fizeram aliança perante Deus, na presença de Deus, para agradar a Deus. E isso tem faltado em muitas amizades entre nós cristãos na igreja do Senhor Jesus. Ele é exemplo de amizade verdadeira para nós. Seguir o exemplo de Jonatas mostra como que Cristo, como que Deus nos amou e enviou Cristo para nos servir. Jonatas é um exemplo vivo de que é possível desinteressadamente amar as pessoas, ser um amigo leal, honroso e assim glorificar o nome de Deus com as nossas amizades. Tendo feito isso, reconstrua o fundo histórico e cultural da personagem bíblica. Em que época Jonatas viveu? Jonatas viveu no primeiro reinado da monarquia de Israel. Jonatas conheceu Samuel, o profeta. Conversava com ele certamente. Jonatas também vivia debaixo da opressão dos filisteus que vinham dessa região onde hoje é a faixa de Gaza. E aqui estão as cidades filisteias, e aqui está o formato do reinado de Saul na Palestina. Toda essa região costeira era dominada pelos filisteus, que deram muito problema para Israel no passado, deram problema para Saul durante os 40 anos do seu reinado, e somente Davi é que vai definitivamente conquistar e subjugar os filisteus que lhes davam tantos problemas. E até hoje a faixa de Gaza é representativa no que diz a esses problemas. Jonatas era o primeiro filho do rei Saul de Israel, deveria ser o seu herdeiro legítimo ao trono, e viveu todas as tristezas e dificuldades e ansiedades por causa da opressão dos filisteus. Ele queria liberdade para o seu povo. A situação familiar pessoal desse personagem, pesquise isso, como que era a vida de Jonatas dentro da sua família. Seu pai que estava sempre tentando manipular seus filhos para lucrar em cima disso.
Estude Mical e veja como que Saul destruiu a vida de Mical e o seu casamento com Davi, manipulando Mical contra Davi. Quando Davi fugiu e Mical ajudou, ela era uma menina apaixonada pelo seu marido, Saul imediatamente a entrega para um certo homem chamado Pauti, e Davi desaparece. Quando Davi retorna vitorioso e exige Mical de volta, Davi agora volta para casa com 4 esposas, e Mical vai ser a quinta. Mical tem um casamento, um relacionamento de anos com Pauti, e um relacionamento bom, porque quando Pauti é obrigado a entregar Mical para Davi, a Bíblia diz que ele vai atrás dela, e então Abner diz: volta, senão eu te mato. E ele vai chorando. O casamento era bom. E aí o casamento de Davi com Mical vira algo azedo. E todas as referências a Mical depois do seu retorno para casa são negativas. Culpa de quem? Principalmente de Saul, que a manipulou, a usou como um objeto, negociou com ela, e isso não pode passar despercebido da nossa interpretação. Ele tentou fazer a mesma coisa com Jonatas, e Jonatas não permitiu. E aí nós temos a diferença entre pessoas que são firmes na sua fé e usam a fé e não o relacionamento familiar para dirigir as suas decisões. Jonatas se deixava dirigir pela palavra de Deus. Mical não fez isso. E ela foi manipulada e usada e depois azedou a sua vida, não tendo sequer filhos. A Bíblia diz que ela não teve. Como que era a situação? Quando Saul faz um voto irrefletido, colocando em perigo a própria vida de Jonatas, e um servo de Saul diz para Jonatas: oh, seu pai disse que não pode comer nada. E aí a resposta de Jonatas foi muito interessante. 1 Samuel 14, no final, ele diz: meu pai turbou a terra, meu pai entristeceu a terra. A palavra turbar é a mesma que foi utilizada por Jesus quando falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Não entristeça, não coloque para baixo o seu coração. E foi a mesma palavra que foi usada no caso de Acã em Josué 7, quando diz que Acã turbou Israel por causa de ter cobiçado coisas que não deveria. Turbar é colocar numa situação difícil. Turbar é colocar numa encruzilhada. Jesus disse: olha, não coloque o coração de vocês numa encruzilhada. Eu vou, mas eu volto. E Josué diz para Acã: você turbou, você colocou Israel numa situação difícil. Era assim Saul. Jonatas demonstrou que já antes de ser rei, Saul tinha o costume de fazer isso na sua casa, e ele diz isso para o seu servo. Qual que é a sua vocação e como isso influencia suas relações com Deus e com os outros? Jonatas é o filho primogênito, herdeiro do trono, mas ele entendeu que a sua vocação não era ser o rei depois de seu pai, era auxiliar Davi, porque Deus havia escolhido Davi para ser rei. Como que ele nasceu, como que ele viveu e como que ele morreu? Ele nasceu quando seu pai ainda não era rei, viveu parte da sua vida, especialmente infância e adolescência, debaixo do jugo opressor dos filisteus, viu seu pai ser escolhido e alçado à condição de a principal pessoa e principal líder de Israel, e fez jus à sua condição de príncipe, e morreu no campo de batalha tentando libertar Israel dos filisteus. Este é Jonatas. Este é o perfil da sua história. Compare personagens similaridades e contrastes. Compare Jonatas com Saul. Saul é irrefletido, é arrogante, é soberbo, é manipulador e tenta sempre levar a vantagem em tudo, certo? Jonatas, pelo contrário, é dedicado, é sensato, é lúcido, procura obedecer a Deus em tudo o que faz. Compare Jonatas com um personagem que aparece sorrateiramente nas narrativas da história de Davi, Doeg.
Doeg traiu Davi e traiu os sacerdotes de Nob, quando disse para Saul: eu vi Davi lá com o sacerdote Abiatar. O resultado disso, dessa fofoca, foi que Saul foi lá, pressionou Abiatar, Abiatar não entregou Davi, então Saul decretou a morte de 300 sacerdotes na cidade de Nob. E quem matou os sacerdotes? Doeg. Olha a diferença de um fofoqueiro de um verdadeiro amigo. Compare Jonatas com Jesus Cristo. Tudo que a gente faz ao estudar personagens bíblicos é ver como Jesus pode ser reconhecido naquilo que ele faz ou naquilo que ele não faz e deveria ter feito. Como que eu posso anunciar Jesus a partir da vida de Jonatas para as pessoas? Mostrando que assim como Jonatas tem uma amizade abnegada e se dedica e se entrega sem esperar em troca, Jesus veio e se entregou à cruz para nos servir, querendo a nossa fé depositada nele em troca. Como podemos apresentar a Cristo a partir da narrativa da vida desse personagem, dessa personagem? E aí, para não dizer que a gente não falou em gráfico, faça um gráfico para ilustrar. Sempre que a gente faz um estudo bíblico, um gráfico, um organograma, ou conforme a gente tem aprendido, um infográfico, ajuda a gente a visualizar e a entender melhor a vida do personagem. Eu coloquei aqui um gráfico que eu fiz ontem à tarde. Quais são os frutos de uma amizade de alma? Jonatas é caracterizado por uma amizade de alma. Na sua amizade com Davi, quais são os frutos que essa amizade produz? Primeiro, quando ele despojou-se e deu a Davi, você percebe honra, humildade ou outras mais. 1 Samuel 18. 1 Samuel 19 diz que ele defende, porque ele fala bem a teu respeito a meu pai. A sua amizade fortalece na hora da angústia, quando Davi achava que não tinha mais jeito, que Saul iria vencer. A Bíblia diz que Jonatas se levantou, foi até onde Davi estava e fortaleceu a sua confiança não em si mesmo, mas em Deus. Olha só Jonatas colocando Deus no centro outra vez. Quais são os frutos de uma amizade de alma? Companheirismo. Ele diz: eu serei contigo, ao seu lado, te acompanhando, o segundo no reinado de Deus sobre Israel. Nós aprendemos muitas coisas fazendo estudos biográficos. Há muitas vantagens em fazer estudos biográficos. Primeiro, eles aumentam a nossa cultura bíblica. A gente percebe descrições, características, costumes, muitas coisas interessantes quando pesquisamos personagens bíblicos. E isso nos ajuda a compreender o fundo histórico, social, cultural, por baixo, até mesmo por detrás das doutrinas bíblicas que nós queremos seguir, obedecer e ensinar para os nossos filhos e na Igreja do Senhor Jesus. Estudo de biografias bíblicas nos ajudam a enxergar a ação de Deus na vida das personagens bíblicas. O que Deus fez na vida dessa pessoa? Ou o que Deus não fez na vida dessa pessoa? O que demonstra a ação de Deus? Juízo, graça, misericórdia, favor? Jonatas é conhecido pela sua amizade que ele praticava perante Deus, na presença de Deus, para agradar a Deus. O estudo de biografias bíblicas e personagens bíblicas nos ajuda a aguçar a nossa imaginação quanto às histórias bíblicas. Eu pesquisei sobre o desfiladeiro de Miquimás quando estava estudando sobre Jonatas em 1 Samuel 14. E é interessante, eu encontrei uma fotografia do desfiladeiro de Miquimás na internet. E é muito imaginativo você ver a narrativa bíblica dizendo que Jonatas teve que subir de gatinho aquele desfiladeiro quando os filisteus disseram: sobem para cá. Ele estava lá embaixo, os filisteus estavam em cima, e ele teve que subir numa posição militar desvantajosa.
E, no entanto, ele efetuou grande livramento sobre Israel. Aquilo aguça a sua imaginação e te leva a louvar a Deus por como ele providentemente cuida, protege, abençoa, pastoreia, guia o seu povo quando o seu povo resolve confiar nele. E por último, estudar personagens bíblicos nos ajuda a ilustrar melhor os princípios bíblicos e a sua aplicação. O que Jonatas é importante para mim, como pregador, por exemplo? Olha, eu tenho ensinado muito sobre comunhão eficiente, escrevi um livreto sobre isso. E Jonatas é, para mim, um dos maiores exemplos bíblicos práticos de como se pratica uma comunhão eficiente. Ele, como eu disse, ele honra, ele defende, ele fortalece e ele é companheiro de Davi em todos os momentos que ele precisa. Filemon, versículo 7 diz: Pois, irmãos, eu tive grande alegria e contentamento no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E aí você observa que Jonatas se levantou, 1 Samuel capítulo 23, a partir do verso 15, e foi até onde Davi estava e fortaleceu a sua fé no Senhor. Ele praticou uma comunhão eficiente. O princípio bíblico ensinado em Filemon, versículo 7, é exemplificado visualmente na história de uma personagem bíblica chamada Jonatas. E quando você vê alguém praticando, você aprende e é incentivado a praticar com mais facilidade. É esse o estudo que eu gostaria de apresentar para você nessa noite. Esta série sobre métodos de estudo bíblico, eu sei que em alguns momentos foi bem complicada, mas você tem aí o material, você pode pesquisar, você pode aprender, você pode aprofundar o seu conhecimento da Escritura. E quanto mais você aprender a mexer com as ferramentas, mais rico será o seu conhecimento das Escrituras. E a Bíblia diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, esses métodos aparentemente complicados à primeira vista, nos ajudam a aprofundar o nosso conhecimento das Escrituras, capacitando-nos a servir uns aos outros no amor e no temor de Cristo. Eu quero trazer uma palavra de saudação a todos os irmãos que fizeram uma saudação aqui no nosso chat. Eu quero mencionar os seus nomes: Thelma, Cleisia, Aldracir, Irene, a Cleia, minha cunhada, Neuza, Maria de Lourdes, a Edneia, minha esposa. Muito obrigado por você participar ao vivo desses estudos. Vocês não sabem o quanto que isso abençoa o pastor. E nós esperamos que outras pessoas que não escreveram nada aqui, que sei que estão aqui, está dizendo que há 13 aparelhos conectados. Amanhã nós veremos que mais pessoas assistiram e o nosso desejo único é que esse estudo te abençoe. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta sala e que assistiram pacientemente esse estudo. Abençoa suas vidas, enriquece as suas almas e que o conhecimento da tua palavra tenha aumentado no seu coração para que possam instruir e aconselhar uns aos outros na palavra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos e aquelas irmãs que nos assistirão depois, traz a tua graça sobre cada um para que persevere no conhecimento do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma boa noite de sono e de descanso